Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo durante o dia. A gente vai começar agora com a segunda parte do curso, que é a parte de crescimento endógeno. Na primeira parte do curso, a gente trabalhou essencialmente com o modelo de Solon, ou o modelo neoclássico, né, como a gente vai chamar a partir de agora, que era um modelo que assumia que a tecnologia, toda forma de tecnologia, ela era produzida independente das ações das próprias empresas. Elas eram desenvolvidas e as empresas aderiam a elas, independente disso. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com o entendimento de que as empresas são capazes de produzir essa tecnologia e como que isso altera a dinâmica dos modelos, isso altera a dinâmica de produção da economia, e, inclusive, a gente vai ver que isso gera algumas explicações para o crescimento muito mais interessantes do que aquelas. Muito embora isso não signifique que aqueles modelos não sejam importantes. Aqueles modelos dão base, a gente vai ver que o instrumental é muito parecido, aqueles modelos dão base para o que a gente vai desenvolver agora. Bom, essa aula primeira que a gente vai ter agora, ela é um pouco mais longa do que as demais, provavelmente, exatamente porque eu vou tentar que, infelizmente não deu para dividir ela em duas, né, primeira coisa, até porque é uma... É, a própria aula em si, ela tem uma lógica própria, ela é muito contínua, os resultados finais dependem muito das hipóteses iniciais, então ela vai ser um pouco mais longa e por conta disso vai ser uma só, não é dividida em duas, então por isso vai ser um vídeo que acredito aí que vai durar, claro, vou tentar fazer ele em menos de uma hora, mas talvez dure mais do que a meia hora que as aulas estavam durando. Só que tem uma vantagem, né? O fato de que, basicamente, a gente não vai usar matemática nenhuma, modelo nenhum, vai ser uma aula essencialmente teórica, vai ser uma aula essencialmente sobre uma discussão do que está por trás das hipóteses desses modelos, dos modelos de crescimento endógeno, né? A gente vai discutir muito o que é a tecnologia, como ela é entendida nos modelos, como ela é entendida no modelo de Solon, como ela é entendida agora nesses modelos de crescimento endógeno, e essencialmente algumas mudanças que devem ser feitas, em especial as mudanças com relação à hipótese de concorrência perfeita, que a gente vai ter que parar de assumir isso, porque senão o resultado dos modelos fica incoerente. O que faz com que a nossa análise fique muito mais perto de uma análise real, né? Uma análise verdadeira, em que as economias dificilmente, as empresas dificilmente, elas estão em concorrência perfeita. Na maior parte dos casos, seja regionalmente, seja internacionalmente, seja localmente, no bairro, as empresas, os comércios, as firmas que estão produzindo, que estão desenvolvendo tecnologia, elas lidam com o fato de que elas têm algum poder de monopólio. E isso vai fazer com que nossos modelos fiquem mais próximos de uma realidade. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui da apresentação, mas basicamente é o seguinte, como eu disse, a gente vai trabalhar com essa ideia de modelo de crescimento com progresso técnico endógeno a partir de agora, essa parte 2 do curso, e passando aqui para o próximo. Aqui. Basicamente a gente vai dividir em cinco aulas, né? Talvez a gente precise de alguma aula adicional para algum deles, mas eu vou tentar fazer em 5 aulas, sendo que essa primeira vai falar do que é essa tal da economia da inovação, como é entendida a inovação dentro desse processo como um processo econômico em si, ou um processo de decisão das firmas. Então a gente vai mudar um pouco a lógica de análise, que antes a gente considerava capital, desculpa, a tecnologia como dada, e agora a gente vai tentar entender o que está por trás desse fator que era dado. O primeiro modelo que a gente vai trabalhar nesse sentido vai ser o modelo de Homer, de 1990. Esse modelo, ele considera essencialmente que as empresas concorrem de forma imperfeita, né? Então você tem uma concorrência imperfeita, e elas são capazes de inovar pelo simples fato, e isso é chave nessa aula, né? Pelo simples fato de que há um retorno na inovação, o que não acontecia no modelo do Solon. E a gente vai ver o porquê. Há vantagens de se investir em inovação. O modelo seguinte que a gente vai ver é também um modelo do Homer,
mas é o modelo AK. Esse modelo, ele difere um pouco do primeiro, na verdade ele é de 86, ele é anterior, ele é o primeiro modelo de crescimento endógeno. Ele difere um pouco porque nele é possível assumir, inclusive, concorrência perfeita. Só que a tecnologia ela é gerada de forma, vamos dizer assim, externa à firma. Então, você tem transbordamentos tecnológicos e isso faz com que a economia se desenvolva de forma a gerar a própria tecnologia que vai ser usada por ela. Depois a gente vai falar do modelo schumpeteriano, que foi feito essencialmente pelo Aghion e Howitt em 1991. E esse modelo foi logo em seguida do Homer. Ele é muito parecido com o modelo do Homer, exceto pelo fato de que agora a gente considera que a tecnologia não é algo contínuo que vai acontecendo no dia a dia. A gente considera uma tecnologia disruptiva, por isso o schumpeteriano. A gente considera que existem tecnologias que acontecem de forma aleatória, né? Na verdade, quanto maior o investimento, maior a probabilidade delas acontecerem, mas elas acontecem de forma não previsível. Você tem um risco envolvido no investimento tecnológico. E os modelos schumpeterianos tentam, de alguma forma, modelar isso, né? Tentam, de alguma forma, trabalhar com isso. Por fim, a gente vai trabalhar com essa ideia de infraestrutura social, que é um pouco relacionada a essa parte de crescimento endógeno, mas já vai um pouco além. Ela tenta entender por que alguns países, como, por exemplo, o caso mais clássico, que é o trabalho do Banerjee com a Duflo, né, que ganharam o Prêmio Nobel, como alguns países têm instituições não adequadas ao investimento e você, por conta disso, não consegue fazer com que as empresas invistam em inovação, invistam em melhorias na qualidade de produção, ou até as pessoas não investem, as pessoas não investem em capital humano por conta de uma série de incertezas sociais ou falta de uma estrutura social capaz de dar previsibilidade para esses investimentos. Então, acho que é bem interessante passar por todos esses temas para depois a gente conseguir ter uma noção melhor do todo sobre a economia da inovação em si e mais especificamente sobre o que é um modelo de crescimento endógeno. Bom, no modelo neoclássico, a gente tem que a acumulação de capital ela é explicada pela poupança. Tudo bem, a gente tinha lá a função de produção, a gente tinha a acumulação de capital. Basicamente, ele tenta explicar, né, aquele diagrama de Solon, se a gente for lembrar, ele tenta explicar como que a acumulação de capital é explicada pela poupança, só que a poupança é explicada exatamente pela acumulação de capital. Você tem um ciclo aí que um gera o outro. Eles vão perdendo efeito e as economias tendem a um estado estacionário na medida em que você assume retornos decrescentes de escala. Então, quanto mais você gera de crescimento, quanto mais você acumula capital, menos produtivo é esse capital. Você tem retornos decrescentes do fator capital, especialmente se a gente analisa, fica muito explícito quando a gente analisa o capital por trabalhador, né? Bom, isso foi o que a gente desenvolveu nas outras aulas e a gente viu que o progresso técnico, que é exatamente o que explica o crescimento no estado estacionário, então a acumulação de capital explica o crescimento até o estado estacionário. Mas o progresso técnico que explica o crescimento no estado estacionário, ele é exógeno. Ele é dado exogenamente. A gente não explica de onde ele vem. Então, o que esse modelo está acontecendo? O que acontece nesse modelo? A grande explicação para o desenvolvimento das economias que estão no estado estacionário, ela não é explicada pelo modelo. O modelo é muito importante para explicar a divergência de renda, especialmente a divergência de renda entre o país que está no estado estacionário e o que não está, mas também, claro, explica diferenciais tecnológicos, a gente viu que o capital humano também é importante para explicar, mas ela não explica exatamente o cerne da questão aqui, que é o progresso técnico. Ele é dado exogenamente. Se a gente olhar para essa função de produção, a gente tem aqui, que é a função de produção assumida, né? A gente tem o capital, que é dado pela poupança e, portanto, é dado pela acumulação de produto. Então, você tem uma relação aqui que vai gerando até a hora que você chega no estado estacionário, né? O trabalho, que é dado exogenamente, você não tem nenhum fator que faz com que altere o trabalho, você tem lá a população gerando mão de obra. Essa mão de obra ela é quase que toda, no longo prazo, entendida como
absorvida pela economia, e você tem esse A, que é o progresso técnico, que a gente não consegue modelar ele, a gente simplesmente assume que ele é exógeno. O ponto central que a gente se pergunta agora é como aperfeiçoar esse A, como melhorar esse A, como fazer desse A algo que vai gerar crescimento, como você pode investir para melhorar esse A. O que esse A significa? Bom, ele essencialmente, e não só, né, mas essencialmente nos modelos que a gente viu, eles estão falando de tecnologia, eles estão falando da tecnologia disponível. O que como você melhora uma tecnologia? Essencialmente, você melhora uma tecnologia por meio de inovações. Quando você faz uma inovação, e aqui eu coloquei alguns exemplos, uma inovação organizacional, por exemplo, você ter uma forma de produção como foi feita no Japão, né, o famoso toyotismo, né, você tem uma forma de produção que é muito mais organizada no sentido de se preocupar com cada uma das células de produção. Então você não tem mais a produção em massa, você tem uma produção, lógico, isso dependeu essencialmente da capacidade computacional que foi desenvolvida nos anos 80, né? Estava sendo desenvolvida nos anos 80, mas você teve uma mudança organizacional que fez com que as empresas ficassem bem mais produtivas. Você pode ter uma inovação, por exemplo, num produto. Você pode fazer um produto que ninguém produzia antes. Isso é uma inovação. Você vai melhorar o seu produto, você vai ter um produto que é muito mais sofisticado, um processo produtivo que seja melhor do que o seu anterior. Então, não necessariamente uma inovação organizacional em si, mas você tem um processo produtivo que você, na hora que você escolhe os insumos necessários para a produção, você melhora, você encontra uma forma melhor de alocar. Então, você teria uma melhora no processo produtivo. Você pode ter aí, já extrapolando um pouco, melhoras, uma mudança nas preferências dos consumidores. Então, o marketing, por exemplo, e aqui eu coloquei como exemplo, ele muda a forma como os consumidores percebem os produtos. E isso é uma inovação. Você pode gerar inovações a partir disso. Mas a questão é a seguinte, tudo bem, como que eu posso... E as empresas, de fato, investem, né, nesses bens. Mas por que no modelo neoclássico a gente não considera isso? A gente considera que a tecnologia é exógena. E não é possível, nesses modelos, investir para melhorar a tecnologia. Então, dessa pergunta é muito mais voltada para os modelos neoclássicos e exatamente isso que a gente vai questionar aqui, né? Por que não é possível investir mais para melhorar a tecnologia nesses modelos? Qual que é onde elas esbarram? E por que isso não existe? Bom, essencialmente, a gente tem que nesses modelos, nessa concepção, e na verdade a concepção geral de tecnologia, é que ela é um bem não rival. O que quer dizer que ela é um bem não rival? Isso significa essencialmente que o fato de um usar a tecnologia não implica em nenhum problema para o outro. Na verdade, os dois podem usar uma tecnologia. Sei lá, eu descubro aqui, alguém descobre a lâmpada. Algum Thomas Edison descobre a lâmpada. Bom, o fato de eu usar a lâmpada não significa, na ideia, né, da lâmpada, saber que, talvez por isso que a lâmpada seja a referência de inovação, né? O fato de alguém usar uma lâmpada não significa que a lâmpada ela passa a ser essencialmente um bem não rival. Mas a produção da lâmpada passa a ser, a ideia de como se produzir a lâmpada é um bem não rival. Uma vez que você tem os insumos básicos para produzir uma lâmpada, todo mundo pode produzir uma lâmpada. Então, quem teve a ideia, e aí por isso que no trabalho no texto do Jones ele chama de economia das ideias, quem teve a ideia de produzir a lâmpada foi o Thomas Edison, lá há muito tempo atrás. Bom, o fato dele ter tido essa ideia de produzir a lâmpada fez com que... Oh, fica parecendo isso aqui. O fato dele ter tido essa ideia de produzir a lâmpada fez com que hoje seja possível que todo mundo possa usar a lâmpada livremente. Você não precisa de todo mundo reinventar a lâmpada para produzir mais lâmpada. Já foi inventada a lâmpada. Então, a tecnologia, o conhecimento por trás da tecnologia, ele é não rival. A tecnologia, e aí olhando para aquela função de produção, a tecnologia se difere bastante do capital e trabalho. Por que ela se difere bastante do capital e trabalho nesse sentido? Porque o capital e o trabalho, eles sim são bens rivais.
E aí entra a ideia que a gente está falando. Tudo bem, você precisa de capital e trabalho para produzir uma lâmpada. Você precisa de capital e trabalho para começar a fazer uma lâmpada. Desculpa, você não precisa de capital e trabalho para ter a ideia de produção da lâmpada, mas você precisa de capital e trabalho para, de fato, produzir essa lâmpada. Então, capital e trabalho, eles são empregados ou numa firma ou em outra. Você não pode empregar o mesmo capital em duas firmas. Na verdade, você pode dividir esse capital. Uma hora até às 6 da tarde um usa, das 6 às 6 da manhã o outro usa. Isso você poderia até usar para duas firmas, mas concomitantemente é impossível. Esse capital ele é um bem rival. O trabalho é a mesma coisa. Uma pessoa que está trabalhando para uma firma, ele não pode trabalhar para outra. Até pode, né? Mas ele vai ter que dar um jeitinho ali. Mas você tem um alto grau de rivalidade entre nesses bens, né? Nesses insumos, no caso. Então, capital e trabalho, eles podem ser entendidos como bens ou insumos rivais. A tecnologia é não rival. Mas, no modelo de Solon, ela é entendida como um bem público. O que é um bem público? E isso difere um pouco de um bem rival e não rival. O bem público, ele, além de ser não rival, ele tem que ser não excludente. O que significa não excludente? Significa que o fato de usar, desculpa, o fato de significa que basicamente, quem se uma pessoa o uso dessa tecnologia ou desse bem, ele não pode ser limitado. Um bem extremamente não excludente, totalmente não excludente, é um bem com grau de exclusão zero, é um bem que, assim, você não consegue de jeito nenhum evitar que as pessoas usem. Um bem que tem algum grau de exclusão, ele passa a ser, de alguma forma, a possibilidade de uso dele passa a ser, de alguma forma, excluível. Você tem a capacidade, de alguma forma, de garantir que uma pessoa use e a outra não use, não faça uso disso. O bem público ele tem que ser as duas coisas concomitantemente. Aqui tem alguns exemplos, né? O que seria um bem rival e um bem excludente? Além de capital e trabalho, que são aqueles que tá sempre passando para frente um segundo depois, acho que eu tinha que ajustar isso. Mas além de ser um bem rival, o capital e o trabalho são bens excludentes. Eles são, de certa forma, você pode garantir que o capital não seja usado por uma pessoa ou por outra. O trabalho, você pode garantir que, tudo bem, você vai usar o trabalho em um, ele não é rival e ele também não pode ser... É difícil pensar nisso como insumo, mas aqui eu coloquei alguns outros bens, né? Então, serviços médicos. Um serviço médico, na medida em que um otorrinolaringologista está atendendo uma pessoa, ele não pode atender outra concomitantemente. Então, é um bem rival. E, de certa forma, eles são bens excludentes. Você coloca um preço para o atendimento. Ou você coloca, olha, tudo bem, tem uma fila para o atendimento. Então, não é quem chega pode sair usando o serviço médico. Um smartphone é a mesma coisa. Ele é um bem rival. Eu tenho meu smartphone, eu não consigo dividir meu smartphone. Até consigo, mas assim, tem um alto grau de rivalidade. E ele é excludente. Eu consigo colocar um preço nele para acesso. Eu consigo colocar limitantes, ou coloco lá o negocinho de pôr impressão digital. O meu smartphone só eu uso. A não ser que você saiba hackear ele, vai lá, pá, já mexeu. Bom, o que seria um bem não rival, mas excludente? E acho que aí fica mais claro para a gente. Se a gente for pensar no Spotify, supondo que a gente não tenha um monte de gente usando a mesma senha, basicamente, quando você coloca uma senha, você está evitando que outras pessoas usem, você está excluindo. O que a Spotify faz? A empresa que tem o Spotify, que eu não sei, deve ser, vou chamar ela de a Spotify. O que a Spotify faz? A Spotify, ela proíbe as pessoas de usarem livremente, excluindo o uso deles. Fala assim, olha, para usar o Spotify, você tem uma senha. A não ser que você use aquele que fica sempre falando lá, a cada 3 músicas começa, não sei o que. Então, você tem lá, eles ficam fazendo propaganda, aí você tem 2 versões, a não excludente e a versão excludente. Netflix, a mesa coisa. O que o Netflix faz? Coloca uma senha. Softwares, em geral, você tem, a não ser que você tenha a possibilidade de hackear aquilo, e aí você transforma ele em não excludente, mas supondo que ninguém hackeie softwares, ele é um bem excludente. Aí eu coloquei um exemplo que eu acho que é bastante interessante.
uma estrada, senão a gente vai achar que só coisas ligadas à internet e esses aplicativos são excludentes. Uma estrada vazia, ela é um bem não rival. Por quê? Porque o fato de eu usar uma estrada que tem poucos carros, ela é um bem não rival. Por quê? Porque o fato de eu estar lá nessa estrada, estar usando essa estrada, garante, não implica em nada, não tem custo nenhum para outra pessoa que queira usar essa estrada. Então, eu não estou prejudicando ninguém usando a estrada. Pelo menos não diretamente. Tudo bem, tem externalidades, se eu usar a estrada com um carro que emite CO2, eu vou ter um custo social. Mas assim, o que basicamente a gente assume é que, tudo bem, você tem a possibilidade de usar livremente a estrada e o fato de ter mais gente na estrada não causa nenhum grande problema. Só que eu posso colocar um pedágio que vai fazer, olha, só quem paga, sei lá quanto está o pedágio da Bandeirantes, R$ 12. Só quem paga R$ 12 vai poder andar pela rodovia dos Bandeirantes. Isso é uma estrada pedagiada. Se estiver vazia, ela é um bem excludente, porque tem o pedágio, mas ela é não rival, porque ela está vazia. Em contraposição, olha como a gente está no exato oposto. Uma rua, sei lá, rua aqui de casa, com trânsito, se bem que hoje em dia agora não tem trânsito nenhum, mas uma rua com trânsito, ela é um bem rival, porque o fato de um usar prejudica o outro por conta do trânsito, né? Quanto mais gente tiver, pior para todo mundo. Então ela tem um grau de rivalidade bastante grande. O ideal seria, porque rivalidade, não é que todo mundo está brigando entre si, realmente tem também o cara xingando o outro e tal. Quando tem trânsito, todo mundo vira rival de todo mundo. Mas não é disso que a gente está falando. É um pouco também, né? Mas assim, não é esse o ponto. O que é uma rua com trânsito? Uma rua com trânsito, ela tem o fato de mais gente usar vai prejudicando cada vez mais os outros. Vai prejudicando no sentido de que as pessoas não conseguem transitar. O trânsito faz com que as pessoas... trânsito é o não trânsito, né? Porque o que seria o trânsito? Seria o excesso de veículos naquela rua, e aí as pessoas que estão querendo usar aquela rua, ou os carros, os veículos que estão querendo passar naquela rua, não conseguem. Então você tem um grau de rivalidade. Mas ela é não excludente no sentido de que você não tem nada que proíba as pessoas de usarem aquela rua. Você tem o seu carro, tudo bem, tem o grau de não excludibilidade, de não exclusão, seria o fato de você ter que ter dinheiro para comprar um carro. Mas tendo um carro, você pode usar aquela rua à vontade. Aliás, você pode andar a pé na rua também, né? Mas aí outros pontos. Um outro exemplo que eu gosto bastante de bem rival e não excludente é um show bom num parque. Então, que a gente estaria querendo dizer com isso? Bom, se o show é num parque ou numa rua aberta, basicamente a gente tem ali uma incapacidade de excluir as pessoas de usarem. Se o show é bom, pensa no show do Renan da Penha lá, que, porra, no meio da rua, mó agitação, a galera tá uma feliz da vida, tal, sei o que, curtindo geral. Porra, tem gente que acha que não é bom, né? Mas é bom pra caralho. Renan da Penha, né? Pô, ele tá fazendo um show lá, vai lotar. Aquele show lá vai lotar, vai encher pra caramba. Pô, se tiver muita gente, as pessoas não conseguem nem ouvir o Renan. As pessoas não conseguem... no Renan botaram a música, né? Mas assim, você começa a não ouvir, você não consegue chegar lá na frente, você não consegue trocar ideia com seus parça. O negócio começa a ficar mais difícil, né? Então, nesse caso, a gente tem um show, como o show do Renan, um show bom, e é num espaço aberto. Ele é um bem não excludente, porque ele é num espaço aberto, e como ele é bom pra caralho, ele faz com que você tenha algum grau de rivalidade. Se for um show meia boca no meio da rua ali, pô, aí já não tem nem rivalidade, nem exclusão, né? Que seria exatamente o exemplo dos últimos aqui. Poderia ser um show ruim num parque, ele não tem rivalidade nenhuma e não tem grau de exclusão nenhuma. Mas os exemplos mais clássicos que a gente vai trabalhar, porque a gente vai trabalhar com esses exemplos, mas que eu acho que são referências interessantes, até porque são de peso muito maior para uma economia, são a defesa nacional. Acho que se você for pensar na defesa nacional, o que está acontecendo? Você não consegue falar, olha, sei lá, caça-míssil, né? Um avião caça-míssil. O fato desse avião existir, garantir que não vai ter nenhum míssil no meu país, que vai atingir meu país, eu não consigo falar, olha, ele não vai atingir uma pessoa, mas vai atingir a outra. Eu não consigo excluir do uso da defesa nacional algumas pessoas.
todo mundo que está no país, ou vamos dizer assim, naquela região, naquela cidade, vai se aproveitar disso. E ele é não rival porque o fato de eu defender uma pessoa não significa que eu estou defendendo menos a outra. Pelo menos pensando aí no nível local ou um sistema de antimíssil no nível nacional. Um exemplo mais perto da nossa realidade aqui é a pesquisa e desenvolvimento básica. Então, você pensa aquele cara que está lá, não agora, porque agora ele está em quarentena, mas está no laboratório de pesquisa desenvolvendo, ou pode ser agora, desenvolvendo a cura do coronavírus. Bom, se ele está desenvolvendo a cura ou a vacina para o coronavírus, ele está fazendo pesquisa básica. Tem alto grau de não rivalidade e tudo bem. Aí você pode ter algum grau de exclusão, que é que só vai poder acessar quem tiver dinheiro. Mas é muito baixo esse grau de exclusão. Por quê? Porque o grande custo é o investimento em pesquisa, é a descoberta, é o conhecimento. O custo de produzir a vacina é muito menor. Esse seria um bem não rival e não excludente, que a gente chama em economia de bem público. O Solow assume isso como o que é tecnologia. Ele fala, tecnologia é isso. E por que tecnologia não é só isso? E aí que a gente vai entrar agora propriamente na análise econômica que a gente veio fazer nessa aula. No modelo de Solow, a gente assume que uma tecnologia pode ser usada livremente, ela é um bem público, né? Se você produziu ela, você pode usar livremente, tudo bem, vai ter um custo de produção, mas o conhecimento, a ideia por trás daquilo, e talvez a tecnologia em si não possa ser usada livremente, mas a ideia da tecnologia ou a forma de se fazer pode ser usada livremente. Você vai ter custos de produção, mas esses custos são bem menores. O que está acontecendo com as empresas? Elas são pequenas, ele assume que elas são pequenas, e elas têm acesso à melhor tecnologia possível disponível no mercado. Então, não tem variação na função de produção entre elas. Elas têm acesso à mesma função de produção. Elas podem usar mais capital, menos capital, né? Se a gente for pensar numa fronteira de possibilidade de produção, elas podem colocar mais capital, menos capital, pode colocar mais trabalho, menos trabalho, mas elas têm acesso à mesma tecnologia. Mas se a gente for pensar, as firmas realmente investem em inovação. E por que elas investiriam em inovação se esse ganho da inovação não for absorvido por elas? Se ela for um bem público, né? Então, se a gente tiver aí uma empresa inventa alguma coisa, quando ela inventa, todo mundo tem acesso a essa coisa, todo mundo tem acesso a essa tecnologia, ela não vai ter incentivos para gastar dinheiro com a invenção. Qual o incentivo que ela tem para gastar dinheiro com uma invenção que vai ser usada por todo mundo? É melhor elas conjuntamente investirem nessa inovação. E aí você tem o caso da pesquisa básica. Você vai ter um governo que vai absorver recursos de uma sociedade por meio de tributos, vai investir esses recursos da melhor forma que um governo democrático, na forma que a sociedade acredita que seja melhor, por exemplo, em pesquisa, e aí sim você vai desenvolver uma tecnologia. Bom, só que tem tecnologias que têm grau de exclusão. Mesmo sendo a tecnologia sempre um bem não rival, ou conhecimento tecnológico, né, sendo um bem não rival na medida em que todo mundo pode acessar ela, existe algum grau de exclusão. E existem instrumentos que fazem aumentar esse grau de exclusão. Se a gente for pensar em segredos industriais, o que são segredos industriais? Segredos industriais, basicamente, sem pensar, o caso mais clássico talvez seja a fórmula da Coca-Cola. O que é a fórmula da Coca-Cola? É uma forma de se produzir uma coisa, que obviamente é só mito, né? Mas é uma forma de se produzir alguma coisa que só a Coca-Cola sabe, e aí ela produz aquilo de forma específica, eu acho que é mito, né? Pode ser que não seja. Ela produz aquilo de forma específica e só ela sabe como fazer. Bom, ela teve uma inovação que foi desenvolver um líquido perfeito, segundo ela, né? Um líquido perfeito que é uma fórmula secreta e que a Pepsi ou as outras tentam imitar e não conseguem. Lógico, tudo faz parte da propaganda sobre a Coca-Cola. Mas, de fato, existem muitos segredos industriais. Existe, na verdade, um monte de espião industrial. Isso tem
assim, uma literatura gigante sobre isso. Inclusive tem textos, literaturas bem interessantes no século XIX, sobre detetives industriais, que são pessoas infiltradas dentro das indústrias para descobrirem como se faz alguma coisa ou outra. Tem coisa até do Sherlock Holmes sobre isso, né? Bom, mas isso é uma das formas possíveis de você garantir algum grau de exclusão. Você inventa um negócio, você tem um segredo, ninguém sabe de como se faz isso, e você garante, de alguma forma, que aquilo seja excluído do conhecimento público. E aí você tem uma produtividade maior que a dos outros, você tem um produto que ninguém sabe como fazer e todo mundo tenta copiar, você tem, sei lá, uma forma organizacional que todo mundo fala, nossa, como ele é tão produtivo? Não sei. Aí tentam descobrir como é que funcionam as coisas lá dentro, mas não conseguem. Então você tem uma série de formas de gerar isso. Mas talvez, não sei se mais importante, mas eu acredito que sim, talvez mais importante do que isso seja uma invenção aí do século XVIII, meados do século XVIII, que foi a ideia de direitos de propriedade intelectual e patentes. O que são esses direitos de propriedade intelectual e patentes? Bom, basicamente é assim, para você usar aquilo que foi inventado, para você usar essa ideia, você tem que pagar royalties. Você tem que pagar um valor para o produtor daquela ideia. Ou você é proibido de usar completamente, ou o cara te exige, quem inventou aquilo, te exige um pagamento de royalties. Te exige que faça, olha, tudo bem, eu inventei a lâmpada. No caso da lâmpada não existia, mas eu inventei a lâmpada. Nossa, eu preciso muito de usar essa invenção. Isso vai ser sensacional, porque agora eu vou poder trabalhar não só das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu vou poder trabalhar das 6 da manhã às 6 da manhã. Eu preciso de saber como é que faz isso. Tudo bem, saber como é que faz é fácil. Todo mundo já viu como é que foi inventado. Só que você tem instituições fortes o suficientes nesse país, nessa região, nessa cidade, que falam, para usar lâmpada, ou para produzir lâmpada, você tem que pagar royalties para o Thomas Edison. Você tem que pagar, no caso dele não foi isso, mas assim, você tem que pagar royalties para o James Watt, para fazer uma máquina de costura. Então você tem royalties, você tem mecanismos que fazem com que, de alguma forma, as pessoas sejam excluídas do uso dessa tecnologia. Ou do conhecimento, não do conhecimento em si, né? O conhecimento ele é não excludente, mas ele até tem graus de exclusão também. Eu poderia colocar aqui um grau de exclusão, é o próprio conhecimento de como se usar a tecnologia, né? Isso já complica um pouco a análise, mas é possível também você colocar isso. Então, você tem defasagens tecnológicas entre países, porque tem países que têm acesso a uma tecnologia que é tão complexa que não é simplesmente saber como se usa. Você tem todo um processo ali de investir em capital humano para conhecer, para absorver essa tecnologia. Isso complica um pouco, mas para simplificar, para deixar pelo menos nesse primeiro momento, depois a gente pode ir para isso, mas deixar pelo menos nesse primeiro momento mais claro, o fato de você ter desenvolvido direitos de propriedade, o fato de você ter desenvolvido patentes, garantiu àquele que inventou o bem, aquele que inventou a tecnologia, algum grau de algum ganho em relação àquilo. E vocês começam a perceber que a partir disso começa a ser vantajoso investir em inovação, né? Por quê? Porque antes era completamente insano investir em inovação. Só um louco investiria em inovação sozinho. Se a gente estivesse no modelo de concorrência perfeita, da microempresa lá na verdade, é a empresa clássica do século, considerada a empresa clássica do século XIX, né? Mas a partir do século XIX mesmo, já começaram a surgir empresas que investiam em tecnologia. E aí isso, investiam em patentes, né? Desculpa, investiam em tecnologia, por quê? Porque eles tinham patentes e direitos de propriedade. E a gente falou agora há pouco, né, sobre a pesquisa básica. A pesquisa básica, ela não tem como ela ser excluída. Você não tem como falar assim, olha, não use um conhecimento que foi desenvolvido, sei lá, um conhecimento teórico sobre a resistência dos materiais. Isso é um conhecimento que você não consegue pagar patente para o cara que desenvolveu isso, porque peraí, ele desenvolveu uma coisa básica para você conseguir, a partir disso,
E aí a gente diferencia da pesquisa básica e a pesquisa aplicada, para a gente conseguir, a partir disso, desenvolver outras coisas. Por exemplo, desenvolver materiais mais ou menos resistentes. O cara desenvolveu um método para testar se o material é mais ou menos resistente. Isso é uma pesquisa básica. Desenvolver o material, ou o uso do material do alumínio, que é um material bastante resistente e leve, né? Tem uma densidade muito baixa e uma resistência muito alta, é um dos poucos metais que tem essa característica. Isso permite, em abundância, né? Na verdade, não, o alumínio em si não está em abundância, mas como fazer o alumínio. Isso permite que essa pesquisa básica permitiu que pesquisas aplicadas viessem posteriormente. E essa pesquisa básica ela é não excludente, mas a utilização do alumínio para alguns usos específicos, sei lá, para o alumínio para a produção de automóveis, de um para-choque muito resistente. Não, no caso do para-choque não, que na verdade o objetivo do para-choque não é tanto a resistência, porque senão você mata todo mundo quando você atropela, né? Ou quando bate um carro. Mas você tem uma série de usos aí, no caso do para-choque, você tem que ter também uma flexibilidade grande, né? Uma maleabilidade do material bastante grande, que também segue essa mesma lógica. A ideia do material pode ter sido desenvolvida na pesquisa básica. A utilização, a aplicação dele já é uma pesquisa aplicada, passível de você ter uma patente e um direito de propriedade intelectual e possivelmente passível de algum pagamento de royalty. Bom, outro ponto tão importante quanto... vou pegar uma água aqui que eu estou falando bastante. Outro ponto tão importante quanto entender essa noção de bem rival e não rival é o fato de que, por ser um bem não rival, a tecnologia ela apresenta retornos crescentes de escala. Então, qual que é, ou, vamos dizer assim, e aí sim, não a ideia de tecnologia, mas a tecnologia em si, ela apresenta retornos crescentes de escala. Ela tem um alto custo de invenção. Então, você tem um alto custo de investir para descobrir alguma coisa. Mas o custo marginal de se produzir um bem adicional é muito pequeno. A gente estava falando, por exemplo, de uma vacina. A vacina, talvez, ela tenha custo marginal praticamente zero. O custo de se produzir uma vacina adicional, uma vez que ela já foi inventada, é praticamente zero. Mas descobrir uma vacina é caríssimo. Tanto é que tem investimento pesado no mundo inteiro para descobrir a porra da vacina lá do coronavírus e não se espera que se descubra antes de 1 ano. Então, você tem um altíssimo custo, um altíssimo número de trabalhadores envolvidos nessa descoberta. Mas uma vez que se descobrir, pô, aí ficou fácil. A não ser que se descubra que também a vacina só é possível obter com material caríssimo, mas aí seria um caso muito específico. Mas, em geral, praticamente todas as vacinas no mundo não tem essa questão. Bom, vou dar um exemplo aqui. O medicamento, estou falando da vacina, mas um medicamento. O medicamento tem exatamente essa lógica, né? Você tem um altíssimo custo de descoberta. O que significa isso? Significa que tem um custo fixo de produção muito alto. Mas o custo marginal de produção ele é constante. Ele não cresce ao longo do tempo. Se você tem um custo fixo de produção muito alto e um custo de marginal, no caso da vacina, no caso do medicamento, né, você tem um custo de produção constante, custo de produção depois que já foi inventado, constante, né? Isso aqui a gente vai ter um processo em que a gente vai ter o custo médio decrescente. Por que a gente tem o custo médio decrescente? Porque quanto mais você produzir, menos você vai gastar. Lógico, quanto mais eu produzir, se eu produzir uma unidade adicional, eu vou gastar 100 trabalhadores adicionais para cada unidade adicional que eu queira produzir. Tudo bem. Só que quanto mais eu produzir, mais eu vou diluir esse custo fixo. Mais eu vou pegar esse custo fixo e vou falar, não, peraí, não era tão grande assim. Se eu produzir 1000 vacinas, vai ser bem menor o custo fixo do que se eu produzir 10 vacinas. O custo fixo é o mesmo, né? Mas o custo fixo por unidade produzida vai reduzir. Então eu vou diluir esse custo fixo em várias unidades. Então o meu custo médio, que é a soma do custo fixo mais o custo variável, vai começar a diminuir. Essa funçãozinha aqui, ela é bem simples e ela mostra exatamente isso. É uma função de produção que só tem trabalho. Só que você precisa de trabalho para produzir um bem e você tem um custo fixo de produção que se mede
pelo número de trabalhadores necessários para se inventar o medicamento, por exemplo, a vacina, por exemplo. Então, o que ela está me falando? Que se o número de trabalhadores for maior ou igual, né, o custo fixo de produção, então o número mínimo de trabalhadores necessários para inventar, vamos dizer que a gente sabe que você precisa de... o custo fixo é 100. A gente sabe que a gente precisa de 100 trabalhadores para inventar essa vacina. 100 não, porque aqui já está o 100, né? Vou pegar 10. Eu sei que... não, vai 1.000. Só para diferenciar e falar, o custo é altíssimo. Eu preciso de 1.000 trabalhadores para produzir essa vacina. Beleza. Eu preciso de 1.000 trabalhadores. Então, eu preciso de eu tenho um F gigante aqui. Opa. Eu tenho um F gigante aqui. Então, eu preciso de 1.000 trabalhadores para descobrir essa vacina. Se eu tenho 1.000 trabalhadores empregados, eu vou produzir 0. Por que eu vou produzir 0? Porque eu peguei esses 1.000 para descobrir a vacina. Se eu tiver 1.001 trabalhadores, se tiver um pouco mais, eu vou ter 1.000 para descobrir a vacina e mais um para produzir a vacina. Então, eu vou ter 1.000 trabalhadores para descobrir a vacina e mais um para produzir. Então, vai ficar 1.001, né? 1.001 trabalhadores menos 1.000. Eu vou produzir 100 vacinas. Que esse aqui vai ser o meu 1 sobre o custo marginal, né? Então, ele vai ser, basicamente, a produtividade marginal do trabalhador, dado que já foi inventada a vacina. E aí por isso que aqui, se eu não colocar pelo menos 1.000 trabalhadores para produzir essa vacina, a minha produção de vacinas vai ser 0. Se eu colocar 1.002 trabalhadores, então vai ser 1.002, é maior do que 1.000, né, que era o mínimo necessário, vai ser 2, aqui, né, 1.002 menos 1.000 dá 2. Eu vou produzir 200 vacinas. Vocês percebem o que está acontecendo? Antes eu precisava de 1.000 trabalhadores para produzir, 1.000 trabalhadores produzem 0 vacinas, 1.001 produzem 100, 1.002 produzem 200, 1.003 300 e assim sucessivamente. 2.000 trabalhadores vão produzir, sei lá, 1.000 vezes 100 dá 100.000, né? Fácil. 100.000 100.000 vacinas. Então, eu dobrei o número de trabalhadores e eu multipliquei por muito mais o número de vacinas que eu consigo produzir. Isso me dá um retorno crescente de escala. Exatamente isso me dá a ideia de retorno crescente de escala. De 1.001 para 2.000, antes eu produzia 100, agora eu vou produzir 100.000. Então, eu dobrei o número de trabalhadores, de 1.001 para 2.000, nem dobrei, né? Mas eu não só dobrei o número de produção, eu muito mais do que dobrei, eu multipliquei por 1.000 a minha produtividade, a minha produção, no caso. E aí eu tenho, o meu custo médio de produção vai ser decrescente. Essa função de produção ilustra isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, se eu colocar, isso aqui é L, né, número de trabalhadores, se eu for colocando mais trabalhadores, eu produzo 0 vacinas. Se eu coloco o número de trabalhadores igual ao custo fixo, eu produzo 0, mas eu inventei a vacina. Tudo bem, aí não adiantou nada do mesmo jeito, continuei produzindo 0, né? Bom, só que cada trabalhador que eu coloco aqui, eu vou multiplicando por muito mais o número de vacinas que eu consigo produzir. Vamos dizer que aqui fosse 10 o custo fixo. Eu coloquei 10 trabalhadores. Quanto que eu produzi? 0. Se eu coloquei 11 trabalhadores, eu produzi 100. Porque vai ser 11 menos 10, né? Vai ser 1 vezes 100, né? Que é a minha produtividade marginal do trabalho. Eu vou produzir 100. Só que se eu colocar 20 trabalhadores, multiplicar por 10 o número de trabalhadores, eu não vou... desculpa, multiplicar... se eu colocar 22 trabalhadores, né? De 11 para 22 trabalhadores. Se eu pegar... Antes eu produzia com 11 100, com 22 eu não vou produzir 200. Eu vou produzir muito mais do que 200. Por quê? Porque cada trabalhador que eu adicionar depois do custo fixo, ele vai ter uma produtividade muito maior. A produtividade média é muito maior. O custo médio vai ser muito menor. Se eu colocar 22 aqui, vai ser 22 menos 10, né? Então vai ser essa diferença aqui. 22 menos 10 dá 12. Cada trabalhador produz 100, então eu vou produzir 1.200. Então, ao invés de produzir 100, eu vou produzir 1.200. Eu dobrei o número de trabalhadores e eu multipliquei por 12 a minha produção. Bom, em termos matemáticos, é isso que eu estou falando. Se eu dobrar o número de trabalhadores, multiplicar por alfa o número de trabalhadores, eu aumento em mais do que alfa a minha produção. Então, a função de produção alfa L é muito maior, ou pelo menos maior, né, do que alfa vezes a função de produção de L. Isso é a definição de retornos crescentes de escala. Se eu considerar que isso
com um fator de produção só. Se eu considerar vários fatores de produção, eu tenho o mesmo resultado. Bom, por que isso é tão importante para a gente? Porque, economicamente, investir em ideias... E agora está passando tudo automaticamente. Vamos deixar passar até o final. Não pode, que ele come. Bom, investir em ideias, ele tem um custo. Então, para que seja, qual custo? O custo fixo, né? O custo fixo de você gastar todo aquele tempo investindo em ideias. Para tornar economicamente viável você investir numa ideia, você tem que criar um poder de monopólio. De alguma forma, você tem que permitir, garantir que as empresas que estão investindo nessa ideia tenham algum poder de monopólio, porque se elas trabalharem em concorrência perfeita, o lucro delas vai ser zero. Então, todo investimento que ela fez ali para gerar aquela inovação não vai dar lucro nenhum para ela. Então, não vale a pena para ela investir em inovação. Bom, quando eu crio algum poder de monopólio, ou a própria inovação cria o poder de monopólio dela, se você tiver, por exemplo, uma patente, você torna-se econômica, pode ser, né? Lógico, a empresa vai ver quanto que se vale a pena investir ou não. Vai ver quanto que vai ser o royalty daquele investimento, ela vai fazer uma conta econômica. Mas torna-se possível que aquilo seja economicamente viável, porque antes era impossível, o lucro era zero. O lucro era zero se eu tivesse uma tecnologia ou se eu tivesse a outra tecnologia, então não fazia diferença nenhuma. Por que eu ia gastar trabalhadores investindo nessa tecnologia? Bom, então eu tenho que criar algum mecanismo que permita que as tecnologias tenham algum grau de exclusão. E é exatamente isso que faz as patentes. Qual o grau de exclusão que é criado pelas patentes ou o direito de propriedade? Elas inibem que outros produzam o bem por algum tempo. Temporariamente, nossa, está passando muito rápido isso. Temporariamente, eu não sei como pausa isso. Deve ter um pause aqui. Deixa eu... não sei como faz. Bom, temporariamente, você vai ter um efeito que é benéfico para quem inventou, que é essa garantia do poder de monopólio dele. Então, por algum tempo, ele vai ter um poder de monopólio. Por quê? Porque você deu um direito de propriedade, uma patente, ou uma propriedade intelectual para, vamos dizer, alguém que inventou uma música, fez... por causa da música é o mais clássico de direitos de propriedade intelectual. Bom, as pessoas só vão ter incentivo em fazer música, ou pelo menos só vão conseguir pagar pagar os seus custos de músico, né, para se sustentar como músico, se eles receberem de algum jeito remuneração por aquela música que eles inventaram. Então, o direito de propriedade intelectual ele funciona desse jeito, ele funciona como um incentivo temporário, né? Na verdade, tem alguns que são infinitos, né? Mas, assim, em geral, eles são temporários para estimular as pessoas, as empresas, a investirem em tecnologia. Num primeiro momento, o ganho é quase todo privado. Talvez você tenha algum ganho público, né? Mas o ganho é quase todo privado, ele é quase todo absorvido pelo poder de monopólio da empresa. Mas, conforme vai passando o tempo, você tem flexibilização, e aí é uma discussão sobre quanto tempo deve durar uma patente. 10 anos, 15 anos, 5 anos. Porque a partir do momento que essa patente cai, todo mundo pode produzir aquilo. A ideia é que aquele cara que produziu aquilo tenha tempo suficiente para, pelo menos, ter um retorno com relação ao que ele foi investido, o que ele investiu em patente. E talvez um pouco mais, porque tem uma elevada incerteza nesse tipo de investimento. Então a gente precisa, de alguma forma, de concorrência imperfeita. A ideia de concorrência perfeita do modelo de Solon, ela é completamente impossível de ser, ela se torna, ela se torna inviável dentro desse modelo. Por quê? Porque concorrência perfeita implica necessariamente em zero poder de monopólio. Se tem zero poder de monopólio, tem zero lucro e tem zero interesse em investir. Eu acho que é bastante interessante, eu coloquei aqui a tese do North, que ele fala que somente a partir do momento que se estabeleceram os direitos de propriedade, ou seja, lá no século XVIII, XIX, né? Na verdade foi no XIX, que isso ficou, e que, na verdade, os direitos de propriedade existem até antes, mas que eles se estabelecerem, foi possível cumprir com esses direitos de propriedade, é que as empresas começaram a investir em inovação. Então, aquele primeiro gráfico que eu mostrei lá na primeira aula,
que falava, olha, de repente, o processo de desenvolvimento econômico, ele passa de uma situação que ele crescia ali, uma taxa bem baixa, quase que insignificante, quase zero, para um crescimento exponencial. E a tese do North é exatamente nesse sentido. A garantia dos direitos de propriedade fez com que as empresas tivessem incentivo, as famílias ou as pessoas tivessem incentivos em investir em inovação, e tendo incentivos em investir em inovação, essas famílias, essas empresas, essas pessoas passaram a realizar esses investimentos. E a economia passa, então, a crescer de forma acelerada. No modelo neoclássico, a gente analisou ele, né, e viu que a população ela prejudicava o crescimento da renda per capita. Por quê? Porque ela entrava negativamente ali, né? Quanto mais gente, você tem a mesma quantidade de capital, a não ser que você invista mais e mais e mais, mas você tem uma produtividade decrescente do capital. Então não adianta nem você investir mais e mais e mais. Mas como o capital é um bem rival, então quanto mais gente necessária para usar o mesmo capital. Então você tem ali um problema aí que é exatamente derivado, ou pelo menos no limite você não consegue crescer com retornos crescentes, né? Que significa que a população ela é uma barreira para o crescimento da renda per capita, na medida em que quanto mais gente, toda aquela tecnologia disponível, todo aquele capital disponível é usado, desculpa, a tecnologia pode ser usada livremente, mas todo esse capital disponível, ele tem que ser dividido entre mais gente. Então ela entra naquele modelo como um fator negativo, né? Ela entra dividindo, né? Se a gente pegar o S sobre N mais G mais delta, né? Se a gente lembrar que na fórmula do estado estacionário, ela entra piorando. Então, o crescimento maior da população piora a situação da economia, piora a situação da renda per capita. Bom, se a gente entende que quando a gente, se a tecnologia ela é produtível e a gente entende essa noção de economia das ideias que a gente está falando aqui, a gente inverte um pouco essa relação. Por quê? Porque quanto mais gente existir nessa economia, quanto mais pessoas estiverem nessa economia, mais vai ter, maior vai ser a quantidade de inovações tecnológicas. Tá bom, as pessoas têm que estar trabalhando na descoberta das coisas. Mas você vai ter mais possibilidades de colocar pessoas trabalhando na descoberta das coisas. Então, quanto mais gente a gente tiver no mundo, que seria basicamente isso, quanto mais gente a gente tiver no mundo, mais inovações vão surgir. Como essas inovações não são excludentes, desculpa, não são rivais, então mais possibilidades de avanços tecnológicos vão aparecer. Então, um aumento do número de pessoas no mundo gera um aumento do número de inovações. Bom, a gente entra então no que a gente vai entender como crescimento endógeno. Quanto mais, um processo que a gente chama de causação cumulativa. Por que causação cumulativa? Que uma coisa leva a outra. Quanto mais gente, mais inovações. Quanto mais inovações, mais gente. Quanto mais gente, mais inovações. Quanto mais inovações, mais gente. Por que mais tecnologia permite que mais pessoas existam? Bom, se a gente for lembrar lá do Malthus, a crítica do Malthus, dos retornos decrescentes do Malthus, o que ele falava? Que a população cresce a taxa geométrica, enquanto a disponibilidade de alimentos cresce uma taxa aritmética. Então vai chegar uma hora, e ele falava, que ia chegar uma hora que o mundo ia dar pau. E talvez isso possa acontecer por conta da gente não conseguir produzir recursos naturais. Mas a gente avançou muito antes de dar pau. Talvez dê em breve. Aí é uma discussão bastante interessante, que inclusive a gente pode fazer, da disponibilidade de recursos naturais. Mas supondo que não exista, pelo menos no curto prazo, um problema de disponibilidade de recursos naturais, ou não existiu até hoje, o que acontece? Quanto mais gente, mais ideias estão sendo desenvolvidas. Quanto mais ideias forem sendo desenvolvidas, como elas não são rivais, mais gente pode usar essas ideias. Então você vai ter disponibilidade para todo mundo. Então, quanto mais gente, mais tecnologia. Mais tecnologia, a gente quebra com aquele problema do Malthus. Mais tecnologia permite que você reproduza mais e mais e mais a população. Então, quanto mais tecnologia, mais gente. Quanto mais gente, mais tecnologia. A gente entra, então, num processo de crescimento endógeno.
Um processo, e aí por isso que o crescimento ele é gerado pelo próprio crescimento, a ideia de que quanto mais a gente tiver descobertas, mais pessoas podem existir no mundo. A população mundial aumentou drasticamente no século XIX e no século XX, por conta dos direitos de propriedade, talvez, essa é a tese do North, ou por outros fatores que a gente pode aqui examinar. A gente vai falar também do modelo que tem externalidades do conhecimento que são extremamente importantes. Mas o que a gente percebeu aí? Que a partir do século XIX foi possível ter mais gente no mundo. E isso não afetou negativamente o crescimento da renda per capita, como esperaria o modelo do Solon. Ao contrário, afetou positivamente a aceleração da taxa de crescimento populacional, que antes estava quase zero, né? Estava estável, se a gente for olhar aqueles modelos, aqueles gráficos iniciais, ela começa a ser explosiva. Tudo bem, agora já tem reduzido por outras questões, talvez por questões de recursos naturais, talvez por um desbalanceamento social, um prejuízo social, mas tenha havido uma redução da taxa de crescimento populacional. Mas você teve no século XIX, no século XX, uma explosão populacional. Essa explosão populacional garantiu que muitas tecnologias fossem descobertas e que permitiu que essa aceleração do crescimento fosse aumentada. E isso que esses modelos tentam explicar, esse crescimento explicado pelo próprio crescimento. Bom, finalmente chegamos na parte final da aula, um resumo, né? O que a gente viu nessa aula? Primeiro a gente tentou, de alguma forma, classificar os bens em rivais, não rivais, excludentes e não excludentes. Por quê? Porque no modelo do Solon, ele assume que a tecnologia é um bem não rival e não excludente. Ela é um bem que o fato de você usar não prejudica o outro a usar, e ela não é excludente na medida em que você não tem como limitar o uso de uma ou outra pessoa. Uma visão mais sofisticada sobre o que é a tecnologia, a gente percebe que ela é sim ela é passível de ser excludente. Em algum grau, você consegue criar, por exemplo, as empresas conseguem ter segredos industriais. Era muito usada essa lógica no século XIX. A lógica do segredo industrial, as empresas sabiam, guardavam, você tinha os detetives industriais lá, detetives que tentavam descobrir. Na verdade, detetive um termo, vamos dizer assim, quase que muito bonitinho para o cara que, na verdade, era um ladrão de fórmulas industriais, era um ladrão de conhecimento industrial. Mas você tinha também formas mais ortodoxas, vamos dizer, de excluir o uso, que era por meio de patentes e direitos de propriedade. Como a tecnologia é um bem não rival, ela apresenta retornos crescentes de escala. Então, ela tem um alto custo fixo, a inovação, por exemplo, tem um alto custo fixo, geralmente alto custo fixo, se for uma inovação baratinha, que bom, né? Melhor assim. Mas ela tem um alto custo fixo, mas ela tem um custo marginal que é ou constante ou decrescente. Ou é até crescente, mas insignificante perto do custo fixo. Então, você tem um custo marginal que é muito baixo, perto de um custo fixo muito alto. Então, quanto mais você produzir, melhor. Então, no caso do medicamento, é difícil pensar nesse sentido, né? Porque quanto mais produzir, melhor. Pô, você não tem uma demanda por medicamentos ali que é crescente, ainda bem. Mas vamos pensar que você tem alguma substância que você tenha, quanto mais gente usar, melhor. Quanto mais gente usar, melhor para a sociedade como um todo. E aí você descobriu isso, e aí todo mundo começa a usar, você começa a vender aquilo, e todo mundo começa a gostar daquilo, aquilo não vicia, aquilo é ótimo e tal, não sei o quê. Porra, melhor dos mundos. Você teve um alto custo fixo, só que você, quanto mais produzir, melhor. Melhor para você, melhor para a sociedade, melhor para todo mundo. Bom, a gente viu que isso significa, então, que por conta desses retornos crescentes de escala, o custo de se inovar ele é muito alto, você tem um altíssimo custo fixo. E ele só faz sentido, a inovação só faz sentido se tiver uma remuneração por isso, ou alguma forma de ganho por isso. Qual seria essa forma de ganho? Basicamente, o ganho de monopólio. Então, falar em concorrência perfeita nesse modelo seria impossível. E a tese do North, ela vai exatamente nesse sentido. Na medida em que foi possível se criar direitos de propriedade, o North foi lá e falou, peraí, esses direitos de propriedade, o North ganhou o Nobel, acho que em 1990, se não me engano, né?
não sei, acho que foi 2000, agora não, agora fugiu totalmente. O texto dele clássico é de 1990, que ele fala muito dessas coisas, né? Mas qual que é a tese do Norte? É assim, na medida em que se criou os direitos de propriedade, as empresas começaram a investir em inovação. E como as empresas começaram a investir em inovação, você passou a ter desenvolvimento tecnológico. Então, os direitos de propriedade, é isso que ele enfatiza bastante, ele é famoso por isso, né? Os direitos de propriedade são a base para o progresso tecnológico e, portanto, para o desenvolvimento econômico. E isso vai ser essencial para discutir quando a gente for falar de infraestrutura social, dos grandes problemas dos países em desenvolvimento, que eles não garantem, por exemplo, os direitos de propriedade. E não garantindo os direitos de propriedade, eles não criam um ambiente adequado para a inovação. Isso é uma das críticas, uma das possibilidades de crítica. O Acemoglu tem textos bastante interessantes em relação a isso, que ele discute exatamente o fato ele analisa, e a gente vai falar disso na última aula, na quinta aula, né, dessa parte do curso, o que ele fala é que exatamente pelo fato de você não criar instituições adequadas para investimentos em inovação, em educação, você acaba, Banerjee do Flow também falam disso, né? Você acaba não conseguindo fazer com que os países desenvolvam tecnologia. E a gente, por último, falou dessa tal de causação cumulativa, que é basicamente por que existe crescimento endógeno. O fato de você permitir que a população cresça faz com que tenha mais gente produzindo inovações. Se tem mais gente produzindo inovações, a população pode crescer mais. E isso cria um processo de causação cumulativa endógeno. Bom, pessoal, essa aula foi meio longa, mas é o que eu tinha falado. Ela vai ser uma só e a ideia é que agora a gente possa discutir alguns pontos referentes a ela. Eu queria que vocês levantassem esses pontos já. Vou dar um tempinho, porque também ela é muito puxada, né? Não tem quase nada de modelo, não tem quase nada de equação, né? Pouquíssimas equações, talvez aquela que explica o custo fixo, produtividade marginal decrescente, desculpa, crescente, ou produtividade marginal do trabalho crescente, né? Retornos crescentes de escala, mas seria ela, assim, essa parte da aula seria muito mais para essa primeira aula, né? É muito mais para a gente entender o que a gente vai usar a partir de agora. Uma noção que era inexistente até pouco tempo atrás, até a aula de quarta-feira passada, e que agora a gente vai começar a usar. Então, essa aula é um pouco diferente das outras, mas fica tranquilo. No próximo aula a gente já volta com modelo e matemática, aquela matemática lá que a gente faz, que é mais ou menos, não dá nem para chamar de matemática direito, mas aqueles modelinhos que a gente brinca lá, e vai voltar a ser divertido. Porque só essa aula foi meio chata, né? Bom, até mais, pessoal.